e em comunhão com o nosso anjo guardião e com os nossos mentores, abrimos as portas do nosso lar para receber os mentores da luz em nossa casa. Nesta oportunidade, rogamos ao Pai a permissão para que Jesus também esteja em nossa morada, não só em nossa casa, mas em nossos corações. Agradecemos a Deus, a tudo que temos, a tudo que somos, a este Pai da vida, pela família que nos concede, que os nossos tutelados sejam, neste momento, agraciados com as bênçãos dos céus. Que os ensinamentos de hoje nos ajude no trabalho divino para alcançarmos a luz. Que o culto do Evangelho em nosso lar seja providencial, não somente para o trabalho de limpeza, de harmonização, de renovação do campo vibracional do interior e exterior de nosso lar, mas que também nos traga as bênçãos de expansão da consciência, a compreensão da mensagem como instrumento divino para a nossa reforma interior. Que o passe seja bênçãos divinas dos céus, atendendo às necessidades de cada um da nossa família. Que as energias balsamizantes sejam medicamentosas para tratamento e cura do nosso corpo, do nosso espírito e das nossas dores morais. Que a água colocada para ser imantada seja abençoada com as energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando no alimento do corpo e do espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 83. Examinai. Abaixo uma epístola que está no livro de João, no capítulo 10. E é através desta epístola que o benfeitor espiritual Emmanuel constitui a mensagem de hoje. E assim prossegue. É razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter convosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Esse é portador de convite à insubmissão. Aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Batem à porta, a prudência aconselha a vigilância. O coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida de caráter absoluto na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício no setor das utilidades essenciais. Inúmeros curiosos que se aproximam
Dos discípulos sinceros, nada possuem, além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessitados sob a veste falaciosa da teoria, sem feri-los nem escandalizá-los. É justo que o devotado aprendiz de Jesus lhes prodigalize algum motivo de reflexão séria. Deste modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção passam a conduzir consigo a mensagem do bem, verdadeiramente salvadora. O problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. E na mensagem de hoje, Emmanuel, no título, já nos traz um convite, que devemos estar sempre atentos, examinando tudo que está em nosso entorno, no que se refere ao nosso comportamento enquanto discípulos de Jesus. Devemos estar sempre vigilantes para não cairmos nas tentações dos falsos profetas, com fala boa e mansa, e muitas vezes cheio de prosélitos vazios, ou seja, discursos religiosos, mas que normalmente não tocam o nosso coração. Lembrando que a casa do Pai está formada e deve ser assim, para acolher, atender tudo e todos. Mas a mensagem nos alerta para um estado profundo de atenção. Receber os irmãos que sentem necessidade de falar de si mesmos. Lembrando que muitas das almas que adentram uma casa de oração, às vezes, está padecendo da enfermidade do espírito e trazem o seu coração cheio de dor, de amargura, de revolta. Outros trazem o seu coração cheio de orgulho, de vaidade e de presunção. E se nós estivermos atentos, examinaremos com cuidado cada um dos irmãos e vamos com amor, com carinho e com respeito dar a devida atenção a que todos necessitam, mas não vamos nos deixar ser enganados, levar pela boa fala. Precisamos cuidar, mais do que nunca, da nossa casa mental e lembrar sempre dos conselhos de Jesus. A boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. E neste momento, quando acolhemos os enfermos do espírito numa casa de oração, é preciso emprestar sim os nossos ouvidos, mas estarmos atentos
para não sermos enganados. Será que a mensagem trazida muitas vezes pelos nossos irmãos, do bom discurso, da oratória perfeita, será que ele traz consigo, em seu comportamento, em seu dia a dia, será que vivencia tudo o que fala? Será que não é mais um necessitado de ser recolhido com amor e ser cuidado através das nossas orações? É preciso muita prudência para que a casa de oração seja sempre para todos nós o porto seguro. E aí também nos cabe nesta mensagem, agora falando de nós, do cuidado que nós devemos ter com a nossa casa mental. Será que todo aquele que bate a nossa porta, almejando um lugarzinho no nosso coração, é digno de entrar em nossa morada íntima? Será que este não é aquele irmão de prosélitos vazios que chega sempre cheio de intenções nada salutares à nossa casa íntima? Lembrando que nossa casa mental deve ser para cada um de nós o altar íntimo, onde devemos zelar com muito cuidado, porque é através de nossa casa mental que nós conseguimos nos comunicarmos com toda a égide celestial. E uma vez que nós deixamos as portas do nosso coração abertas aos caminhos da ilusão, mentalmente nos adoecemos. Então é preciso examinar sempre se nós queremos realmente servir a Jesus, ter conhecimento da palavra de Jesus. É preciso estarmos atentos no orai e vigiai. É preciso termos a consciência de vivenciarmos tudo aquilo que nós pregamos. É preciso ter um filtro bem alargado espiritualmente, para não nos deixarmos ser levados pelas ilusões. Jesus necessita da nossa cooperação como trabalhadores de sua vinha, mas é preciso estarmos atentos todos os dias acerca das escolhas que nós fazemos para colocar do nosso lado pessoas que nos ajude, que seja para nós o amparo e a sustentação da nossa caminhada. E não irmãos que não têm compromisso nenhum com a fé, com os princípios e os valores que o Cristo deixa para nós em seu Evangelho. Se nós queremos ter uma caminhada segura, que nós tenhamos sempre o cuidado de examinar com prudência todos aqueles que estão em nosso entorno.
Muitas vezes, os irmãos desejosos de alcançar um número imenso de seguidores da sua palavra, envolve os semelhantes em oratórias divinas, com exemplos pessoais. Mas é preciso seguir a recomendação de Emmanuel. Em toda oratória evangélica, é preciso que se sobressaia sempre os ensinamentos de Jesus. Que nós não queiramos, através do conhecimento da palavra, passar a ideia aos nossos semelhantes de que já somos pessoas santificadas, porque não alcançaremos a santificação aqui na terra. Todos nós somos seres humanos passíveis de erro, e é por isso que nos cabe a atenção. Se quisermos trabalhar na construção efetiva de uma fé raciocinada, é preciso estar sempre atentos no orai e vigiai, não sobre os nossos semelhantes, mas sobre nós mesmos, examinando sempre a nossa conduta, olhar para dentro de nós, sempre de maneira racional, verificando todos os dias os nossos passos, a nossa conduta, e naquilo que for possível, trabalhar para o melhoramento de nós mesmos. E trabalhar pelo melhoramento de nós mesmos é agir para com os nossos semelhantes de maneira muito espontânea. Sabemos que não é fácil, mas uma vez que nós nos colocamos à disposição do Cristo para sermos os seus discípulos, é preciso também prezar para que os seus exemplos sigam adiante, através de nós, da nossa conduta. E muitas vezes não precisaremos agir com palavras, mas com gestos. E não devemos temer aqueles irmãos que ainda não estão preparados para enxergar a luz, aqueles que ainda não estão preparados para ter o entendimento da palavra, mas se faz necessário que estejamos sempre atentos para não cairmos em tentações de subir no pedestal do orgulho e da vaidade, acreditando sermos famosos. Nos cabe escolher se nós queremos ser simples e humildes, mas levando com responsabilidade a palavra do Cristo Jesus e trabalhando para adquirir os tesouros essenciais para o nosso espírito, ou se nós queremos trabalhar para alcançar a fama diante dos homens e diante do mundo. Cabe a cada um de nós escolher, através de nossas atitudes,
onde é que nós queremos chegar quando nos colocamos como discípulos de Jesus. Que sejamos prudentes e responsáveis, que saibamos examinar com cuidado os caminhos que nós estamos escolhendo percorrer. Cabe a cada um de nós a tarefa bendita de buscar neste caminho as verdades eternas do Cristo Jesus, a renúncia, a simplicidade, o amor, a caridade e principalmente a humildade, para não cairmos em tentação. E amparados por Deus e por Jesus, agradecemos por este momento de estudo, onde Jesus, através de Emmanuel, nos traz uma mensagem muito importante para o orar e vigiar sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes, no que se refere à nossa conduta diante do Evangelho de Jesus. Pedimos, através de orações pela nossa comunidade, que Jesus abençoe todos aqueles que avizinham a nossa casa. Pedimos pelas casas de oração, que sejam sempre escolas benditas, que nos ajude no trabalho da nossa transformação interior. Pedimos a Deus por toda a nossa família, que o Criador abençoe todos aqueles que retornaram à casa maior e que cubra de bênçãos e de luz os consanguíneos que, assim como nós, está na morada terrena. Que haja entre nós amor, compreensão, bondade e principalmente o perdão. Pedimos a Jesus que neste momento, através dos benfeitores celestes, nos ajude no trabalho de limpeza do interior e exterior de nossa casa. Nos ajude, Jesus, neste trabalho de transformação do nosso lar, para que seja sempre o porto seguro para nós e para todos aqueles que por vontade do Senhor são nossos tutelados. Que toda a paz e luz que está sendo semeada no interior de nossa casa alcance cada cantinho do nosso quintal, atendendo às nossas plantas, nossos animais de estimação. Abençoa, Jesus, o nosso ambiente de trabalho, que seja também iluminado por todas as energias que recebemos em nossa casa. Abençoe nossos companheiros de jornada. E é chegado o momento do passe, onde nós pedimos, Jesus, que as bênçãos do Senhor recaia sobre nós e sobre a nossa família. Que o passe seja medicamento divino, atendendo a cada um dos nossos familiares de acordo com a necessidade que cada um apresenta. Que sejam energias balsamizantes e curativas para todas as feridas que ainda carregamos no corpo e na alma. Abençoe a nossa água. Abençoe, Senhor, os nossos alimentos. Que a água seja para nós o alimento do corpo e do espírito, o medicamento de alívio de todas as nossas aflições. Jesus, agora nós pedimos para vibrar por todos os lares. Abençoa, Senhor, todos os lares do país vizinho que sofreu um abalo sísmico enorme. As inúmeras famílias que choram pela dor do luto, pela partida dos seus entes queridos, de forma tão triste. Preenche o coração desses irmãos, Senhor, de fé, de amor, de esperança. Abençoe todos aqueles que aguardam sobre os escombros pelo socorro. Abençoe estes anjos enviados para socorrer estes irmãos. Eu tenho certeza que o plano espiritual coloca à disposição inúmeros postos de socorro para acolher toda aquela gente.
e continuamos vibrando por todos eles. Pedimos, Senhor, que os auxilie neste momento de catástrofe. Que estejamos atentos no orar e vigiar sobre estes irmãos. Abençoe também os irmãos que hoje perecem pela ausência da saúde, os irmãos que perecem pelo estado de vulnerabilidade social. Abençoa, Jesus, os irmãos que padecem por todas as dores, por ter desfeito a família, pela presença do orgulho, da maledicência. Que todos recebam as nossas mais sinceras vibrações de amor e que recebam a sua visita, Jesus. Que a sua visita seja imprescindível a todos os lares, que é a base segura de transformação de toda uma sociedade. Pedimos, Senhor, pela paz no mundo, pelo fim das guerras. Oramos e pedimos por todos os irmãos que passam por este momento de vivenciar a guerra, contaminados pela dor, pelas enfermidades, pela fome. Que todos recebam as nossas mais sinceras vibrações de amor e que seus corações sejam preenchidos de luz e de esperança. Pedimos que o Senhor abençoe o coração daqueles mandatários que pelo orgulho, pela ganância, pela vaidade, agem a favor das guerras. Abençoe esses corações, que sejam pacificados e humanizados, que possam trabalhar pelas suas nações, buscando semear a paz e não as guerras. Pedimos pelo nosso país, pelo mandatário maior de nossa nação, mandatário do nosso estado, do nosso município, por todos os poderes constituídos para a administração das questões sociais e humanas do nosso povo. Mais uma vez, pedimos pela nossa família, pela paz e pela luz de todos aqueles que por vontade do Senhor são nossos tutelados. E assim, encerramos o Evangelho, falando com o Pai através da oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada a Deus, muito obrigada a Jesus, obrigada, Mãe, por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que toda a nossa família seja abençoada com toda a luz divina que o Senhor semeia sobre todos nós. Que assim seja.